Então, na última aula mesmo que ficou gravada, nós demos o teorema do confronto e falamos também do limite trigonométrico fundamental. Então, esses dois pontos a gente não demonstra nada hoje, a gente só relembra eles, faz alguns exercícios, e o teorema do valor intermediário é um teorema muito fácil de ser entendido, é muito fácil de ser aceito, mas é muito difícil de ser demonstrado, tá? Então, ele precisa de uma técnica um pouco mais refinada para conseguir entender a demonstração. Não é muito o nosso intuito aqui no cálculo para engenharia, tá? Se você quiser ver essas demonstrações, você vai encontrar no livro. Você precisa de pelo menos uns 2 resultados e precisa também de uma base bem sólida mesmo de números reais, para poder compreender direitinho como se faz a demonstração desses resultados. São resultados muito simples, mas muito complexos de serem demonstrados, tá? A gente não faz a demonstração aqui. Muito bem. Lembrando que sexta-feira a gente não tem prova, tá? Então, sabe que a próxima prova vai ser acumulada desta semana e da próxima, tá bom? Então, nosso primeiro resultado, que é o teorema do confronto, esse teorema, ele diz se você tem 3 funções, tá? E você tem essa relação entre as 3 funções, onde tem 2 funções, uma por cima, outra por baixo, e tem uma que fica entre as duas. Se por acaso você sabe o limite da inferior e o limite da superior, e esses 2 limites coincidirem, você sabe como é o limite de quem está no meio, tá? Sem necessariamente precisar saber quem é essa função do meio, tá bom? Então, geometricamente, acontece o seguinte. Suponha que você tenha essas 2 funções, aqui uma função f, aqui uma função g, tá? E aqui dentro tem uma outra função. Tá bom? Suponha aqui que essa seja aqui a função h, e esse ponto aqui seja o ponto P, tá bom? O que nós temos de hipótese é que f de x, vou colocar aqui a menor primeiro, que é a g de x, menor ou igual que a h de x, que é menor ou igual que a f de x. Isso em um certo intervalo, tá? Pode ser que depois dessa região perto do P, longe do P, isso aqui não satisfaça, não tem problema, tá? Pode ser que isso fique bem bagunçado para lá, não tem problema isso, tá? Então, isso aqui para todo x é um certo intervalo i, e o ponto P está dentro desse intervalo i, tá bom? E você tem também aqui o limite de x tendendo a P da g de x é igual ao limite de x tendendo a P da f de x. Se você tem essa igualdade, então você sabe o que acontece com o limite da h quando x tendendo a P. Tá? Então esse que é o teorema do confronto. Nós fizemos a demonstração desse teorema. Ela é uma demonstração também um pouco técnica, mas dá para fazer aqui no curso de cálculo. Então a gente fez. Quem quiser relembrar, está gravado lá na nossa aula. Tá? Vamos para os exercícios. Olha essa primeira questão. Suponha que você tem 4x menos 9 é menor ou igual que a f de x, e isso é menor ou igual que x² menos 4x mais 7. Isso para todo x positivo, tá? E eu quero saber quanto é o limite da f de x quando x tende a 4, tá bom? Então esse limite que a gente quer calcular, tá? O que é que a gente vai fazer? Olha, essa desigualdade aqui acontece para todo x maior ou igual que 0, tá? Então, o 4 é um número positivo, então essa igualdade vai se manter perto do 4. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer esse limite dessa função quando x se aproxima de 4, mas eu não sei quem é essa função. Mas ela é limitada por essa e por essa.
Vamos ver o que acontece com essa aqui perto do 4. Limite de 4x menos 9 quando x tende a 4. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? É só pegar o 4 e substituir aqui, certo? Porque isso aqui é um polinômio, é uma função contínua, então é só substituir direto. Vai ficar 4 vezes 4 dá 16, menos 9 dá 7. Tá bom? Então, esse limite é 7. Vamos calcular o outro limite agora. Limite de x² menos 4x mais 7. Quando x vai para 4. Olha, também é um polinômio, então você pode substituir direto. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 é 16. Então, cancela esse 16 com esse 16, sobra só o 7. Olha, os dois limites são iguais. Então, eu vou para o teorema. O que é que diz o teorema? Se você tem uma função que é menor ou igual que uma, que pode ser até desconhecida, que é menor ou igual que uma outra, o limite desta é igual ao limite desta, então o limite dessa do meio tem que ser igual a esses limites. Então, você escreve, pelo teorema do confronto, temos que o limite da f de x, quando x tende a 4, esse limite é quanto? 7. Quem é a f? Não sei. Quanto é o valor da f em 4? Não sei. Eu sei que quando eu estou me aproximando de 4, a f está se aproximando de 7. Só isso que eu sei. Tá bom? Então, esse é o teorema do confronto. Se eu fosse você, estudaria legal ele, porque ele está na tua prova. Essa é certeza. Tá? Isso é, sim, uma ameaça. Tá? Então, vai estar na sua prova com toda certeza. Questão 2. Olha o que nós temos na questão 2. Limite de x indo para 0, x² vezes o cosseno de 2 sobre x. Como é que se resolve esse problema? Como é que faz? Como é que é? Tu quer o limite desse vezes o limite desse? Pode. E perfeito. Isso. Essa é uma forma de fazer. Qual é o seu nome? A Sofia está dizendo o seguinte. Professor, essa aqui é uma função limitada. E essa aqui está indo para 0. Então, o resultado é 0. Acabou. Tá bom? Aí você escreve, como uma é limitada e a outra está indo para 0, o resultado dá 0. Tá? Bom, você pode dizer, vou usar o teorema do confronto. Tá? Então, o que é que você tem? Você pode colocar assim, olha, cosseno de 2 sobre x é menor ou igual que menos 1, aliás, é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, certo? Não estou indo com x indo para 0? Ele não é 0, só que eu vou elevar ele ao quadrado, então vai ser positivo. Eu posso multiplicar tudo isso por x², então, tá? Então, aqui vai ficar menos x² menor ou igual que x² vezes o cosseno de 2 sobre o x menor ou igual que x². Olha, o limite disso, quando x vai para 0, eu sei, que é um polinômio. Isso aqui dá 0. O limite desse, quando x vai para 0, também sei, é um polinômio. Dá 0. Pelo teorema do confronto, o limite desse aqui é 0. Entendeu? Então, tá aí duas formas de você fazer. Ou usa esse resultado que é consequência do teorema do confronto, ou usa o teorema do confronto direto. Tá? Muito bem. Professor, e se eu quiser fazer os dois na prova? O que eu faço? Não faz. Não faz os dois. Geralmente, quando a pessoa quer mostrar conhecimento, apresentar duas soluções, ele me apresenta uma errada. Então, não arrisca. Vai naquela que você tem certeza e faz ela. Tá bom? Falando nisso, teve alguém que pegou a sua prova
e disse, vou fazer a questão, acho que foi isso, 1, 3 e 4. Informou que ia fazer a questão 1, 3 e 4. Mas fez todas. Fez a 1, a 2, a 3 e a 4. O detalhe é que a 2 está certa, mas a 3 está errada. A pessoa... Eu não entendi por que a pessoa escolheu a questão que ela não consegue fazer. E não escolheu uma que consegue. Façam primeiro as questões. Tá? Façam as questões. Depois que você fizer, aí você diz, eu escolho essa, essa e essa. Professor, mas você não está entendendo, eu não confio em mim. Tem que aprender a confiar em você. Estude para você confiar no que você está fazendo. Tá? Vamos lá. Terceira questão eu quero saber qual é o limite da g de x vezes x², quando x vai para zero, onde a g de x ela é x menos a função maior inteira. Tá? A propósito, gostaram da função máximo? Como não? A gente fez a função máximo aqui, não fez? Como é que era? Era máximo de x, 1 sobre x, era isso? Era isso, né? Aí eu falei assim, não, vou colocar um módulo, bem aqui assim. Vou colocar um módulo porque o pessoal não gosta de pensar negativo. Quero trazer coisas positivas para a vida de vocês, por isso eu coloquei um módulo. Além de trazer coisas positivas para a vida de vocês, eu ainda dei um up. Não foi? Bonitinha, né? Não era bonitinha? Muito bonitinha essa. Vamos lá. Olha, essa aqui a gente já sabe o gráfico. A gente fez essa função na aula passada. Não sei se vocês lembram. Essa aqui a gente fez na aula passada. Vou só colocar o gráfico aqui para você ver se você lembra o que nós fizemos. O gráfico dessa função é uma coisa assim. Tá? São coisas assim, o gráfico dessa função. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, olha. Você concorda que essa função g, ela não passa de zero para baixo? Ela chega até zero, certo? Então ela é maior ou igual que zero. Tá bom? E ela não chega no 1. Ela é menor do que 1. Certo? Olha, ela é maior ou igual que zero e é menor que 1. O que a gente pode dizer então da função? Ela é limitada, tá? Portanto, g é limitada. Olha, essa limitada, o x está indo para zero, essa aqui vai para zero. Então esse limite é zero. Acabou. Tudo bem? Uma limitada, outra está indo para zero, o produto dá zero. Tá? Muito bem. Limite trigonométrico fundamental. Com x indo para zero. A letra A nós já fizemos. A letra B nós não fizemos. Nós fizemos 1 menos cosseno sobre x. Tá? Essa aí é sobre x². É quase a mesma coisa. Tá? Vamos fazer. Limite de 1 menos... É cosseno? Só coloca lá, por favor. Né? Tá. Sobre x² com x indo para zero. Como é que a gente faz aqui? Como é que a gente faz? Multiplica pelo conjugado desse cara. Vai ficar 1 mais o cosseno. 1 mais o cosseno. Isso aqui é igual
x indo para zero, vai ficar 1 menos cosseno quadrado, né? Que é o produto da soma pela diferença. Isso tudo sobre x quadrado. Olha, isso aqui é o quê? Isso aqui é seno ao quadrado, certo? Isso aqui é igual, limite de x indo para zero, do seno ao quadrado sobre x quadrado. E agora, o que eu faço? Ah, faltou aqui. Obrigado. X quadrado vezes 1 mais cosseno de x. 1 mais, obrigado, cosseno de x. E agora? Próximo passo? Vai ficar o quê? Vai ficar limite, x indo para zero. Você quer fazer seno de x vezes seno de x, é isso? Tá, que mais? X vezes x vezes 1 mais cosseno de x. E agora? Limite do produto é o produto dos limites. Tá. Seno sobre x vezes limite, x indo para zero, seno sobre x vezes limite, x indo para zero, 1 mais cosseno de x. Tá bom? Esse limite aqui é 1, isso aqui é 1, e esse aqui, se o x vai para zero, o cosseno de zero dá 1. Vai ficar 1 sobre 2, que vai dar meio, tá? Meio. Dessas questões aí, a primeira nós já fizemos, está gravado. A segunda fizemos agora. A terceira nós também fizemos, se eu não estou enganado. A quinta e a última, eu acho que nós já fizemos aqui na aula passada ou retrasada. Acho que a gente fez elas. Falta só essa da tangente. É esse limite de x indo para zero da tangente de x sobre x. Como a gente faz essa? Aqui vai colocar limite x indo para zero de seno de x sobre cosseno de x sobre x. E agora? O que a gente faz agora? Inverte lá, né? Vai ficar limite x indo para zero do seno de x sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o x, certo? E agora separa os limites. Limite de x indo para zero do seno de x sobre x vezes o limite de 1 sobre o cosseno com x indo para zero. Esse aqui é o limite fundamental que dá 1, e isso aqui também vai dar 1. Então a resposta é 1. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o teorema do valor intermediário, tá? Que é o intuito principal da aula de hoje. Então, olha o que o teorema diz para a gente. Ele fala o seguinte: suponha que f seja contínuo em intervalo fechado. Deixa eu colocar aqui. Então, teorema teorema do valor intermediário. Eu vou colocar geometricamente que você vai perceber logo o que significa ele. Suponha que esse aqui seja o A, esse aqui seja o B. Suponha que a imagem do A esteja bem aqui. Essa aqui é a imagem do A.
Suponha que a imagem do B... Vou colocar aqui embaixo a imagem do B. Esteja aqui embaixo. Tá bom? Vamos pensar. Olha aqui para o quadro. Vamos pensar aqui. Suponha que eu tenho esse plano cartesiano. A imagem do A é esse cara, que eu vou chamar de f de A. Projeta aqui o quadro, por favor. E a imagem de B é esse cara, que eu estou chamando de f de B. Tá? Eu digo para você que a função f é contínua. Tá bom? Eu vou passar uma linha bem aqui. O que você pode dizer sobre essa linha e o gráfico da função que passa por aqui e por aqui? O que você pode dizer? A função é contínua. Então, existe alguma relação entre essa linha e o gráfico que passa por esses pontos? Oi? Uma hora vai tocar na linha. Por quê? Isso, porque a função é contínua. Como ela é contínua, ela não pode ter salto. Se ela não pode ter salto, então é inevitável que o gráfico toque essa reta. Ele tem que tocar essa reta. Quantas vezes? A gente não sabe porque a gente não conhece a função. Mas de uma coisa a gente sabe, pelo menos uma vez toca. Isso é certeza. Tudo bem? Tá? Não importa onde é essa linha. Pode ser essa, não importa, tá? Mas eu sei que se ele sair daqui, para ele chegar lá, ele tem que cortar essas linhas. Tem que fazer isso em algum momento. Tá bom? Porque ela é contínua, ela não tem salto, tá? Agora vamos melhorar o teorema. Suponha agora que o teorema seja exatamente como está aqui no quadro. Em uma das extremidades ele tem sinal positivo e na outra extremidade ele tem sinal negativo. Se eu tenho uma função contínua em que um ponto do domínio ela tem imagem negativa e um outro ponto do domínio ela tem imagem positiva, o que eu tenho certeza que essa função tem? Raiz. Ela tem que passar pelo eixo x. Entendeu? No momento que passa pelo eixo x, esse ponto de interseção é chamado de raiz. E esse teorema você chama ele de teorema do anulamento, ou teorema de Bolzano. Tá ok? Ou você pode dizer teorema do valor intermediário. Tá? Então tem a garantia de que tem essa raiz. Não é muito fácil de entender isso? Experimenta demonstrar. É dureza demonstrar esse resultado, tá? Mas no Guidorize está demonstrado na parte final do livro. Tá? Você pode ir lá nos apêndices que está demonstrado lá. Acho que ele demonstra em duas partes. Muito bem. Então vamos para os exercícios. Então, eis aí o teorema do valor intermediário e o teorema do Bolzano ou o teorema do anulamento. Tá? Vamos para o exercício. Mostra que existe uma raiz dessa equação, entre 1 e 2. Olha qual é a equação. A equação é 4x ao cubo menos 6x² mais 3x menos 2 igual a 0. Eu quero que você prove para mim que essa equação tem uma solução entre 1 e 2. Como é que a gente prova isso? Oi? Substitui o valor? Vamos pegar o valor 1. Substitui 1 aqui. Fica 4 vezes 1 ao cubo menos 6 vezes 1² mais 3 vezes 1 menos 2. Vamos ver quanto é que dá isso. Esse aqui dá 4, isso aqui dá 6, 3, menos 2. Isso aqui dá menos 2.
com esse dá mais 1, com esse dá menos 1. Então, esse aqui deu menos 1, tá? Substituir o outro agora? Então, vamos pegar o 2. 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Aqui dá 8. 4 vezes 8 dá 32. Menos, aqui dá 4 vezes 6 dá 24, mais 6 menos 2. Esse com esse dá 8, né? 8 com 6 dá 14, menos 2, 12. Esse aqui deu menos 1, esse aqui deu 12. E aí? Mas isso serve para função. Isso é uma equação. Qual é seu nome? Max. Max disse para a gente assim: um deu negativo, o outro deu positivo. Então, uma hora tem que dar 0. Só que isso serve se você tem uma função contínua. Ok? Isso aqui é função? Não é função, isso aqui é uma equação. Como é que a gente contorna esse problema? Oi? Coloca f de x. Se não é função, vamos transformar em uma. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tá? A ideia é exatamente essa. Nem sempre o problema vai te dar tudo o que tu queres. Então, você começa logo assim, ó. Defina a função f de x igual 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Ok? Tudo bem? Agora você tem uma função. Essa função é o quê? Não é um polinomial? Toda função polinomial é contínua. Entende? Então, ó, f é polinomial. Logo, é contínua. Note que Max disse para a gente o seguinte, olha, se eu substituir 1, dá menos 1. Então, f de 1 está dando menos 1. E se eu substituir o 2, dá 12. Então, f de 2 dá 12. Aí você vai escrever bonitinho, olha lá. Ó. F de 1 é um valor que é negativo, então é menor que 0. F de 2 é um valor que é positivo, então é maior do que 0. Entende? Olha, a função uma hora é positiva, outra hora é negativa. Pelo teorema do anulamento, existe um cara entre 1 e 2 que zera a função. Deu para entender? Então, pelo teorema do anulamento, vou colocar de Bolzano. De Bolzano, existe um C que pertence ao intervalo 1, 2, tal que f de C é 0. Então, se f de C é 0, é a raiz dessa equação. Então, está resolvido o problema. Então, existe sim solução, essa equação entre 1 e 2. Quem é a solução? Tem a mesma ideia. Tá? Você pode ir pelo método... Como é o nome do método? Tem um método que se faz em cálculo numérico, que é ficar dividindo o intervalo sempre ao meio. Eu acho que é o método da biseção. Acho que é isso. Que é para você se aproximar da solução. Você pode nunca chegar na solução, mas você sempre se aproxima dela. Tá? Então, a ideia seria o seguinte desse método. Ó. Vamos fazer aqui. Então, suponha que esse aqui é o 1 e que esse aqui é o 2. Tá bom?
No 1 eu sei que é negativo e no 2 eu sei que é positivo. Então pronto, no 1 é negativo e no 2 é positivo. A função é contínua, então ela tem que passar daqui para lá, tem que tocar nesse eixo. Então tem raiz aqui no meio, tá? Então o que é que diz esse método? Esse método diz o seguinte: pega o ponto médio aqui. Vamos pegar o 0. Aí você calcula f de 0. Vamos calcular f de 0. Substitui aqui. Vai dar 0, vai dar 0, vai dar 0. Vai sobrar menos 2. Olha, deu negativo. Então, f de 0 dá negativo. Ok? Diga. Opa. Entre 1 e 2 não tem 0, né? Obrigado. A minha cabeça estava menos 1. Volta aqui. Meio. Tá? Entre 1 e 2. Meio. Vamos pegar o meio. Aí você faz a conta. Tá? Meio aqui vai dar 4 sobre 8, que vai dar meio. Vai dar 6 sobre 4. Vai dar 3 sobre 2. Aí você faz a conta. Não sei se isso aqui vai dar positivo ou negativo. Provavelmente dê positivo. Estou chutando, tá? Suponha que deu positivo. Diga. Oi? Meio também. Eu não sei o que foi que eu bebi. 3 meios. Agora estamos, né? Chegamos? 1,5, chegamos, tá? 1,5 está entre 1 e 2, tá? Então, 3 meios. Suponha que deu positivo, tá bom? Se deu positivo, então você vai procurar a raiz desse lado? Vai procurar desse lado? Não. Pode ser que tenha raiz? Pode. Pode ser que tenha raiz. Mas onde eu tenho certeza que tem é aqui. Porque esse está negativo e esse está positivo. Deu para entender? Então eu sei que tem uma raiz aqui. Aí você pega um cara aqui na metade. Aí você analisa o sinal dele. Suponha que o sinal deu positivo. Então pronto. Então eu já sei que a raiz tem raiz aqui. Eu sei, aqui eu não sei se tem, mas aqui eu tenho certeza que tem. Entendeu? Aí você vai em outro cara. Pega esse ponto médio. Aí eu te pergunto, qual é o sinal desse cara? Ah, deu negativo. Deu bem aqui. Opa, nesse intervalo os dois estão negativos. Então eu descarto esse intervalo e vou para esse. Então eu sei que tem a raiz aqui. Entendeu? Então isso, tu não vai ficar fazendo as contas disso. Tu vai lá no computador, vai fazer uma linguagem de programação e vai pedir para o computador ir calculando para ti. Pega o ponto meio, o ponto médio e calcula. Se acontecer isso, ótimo. Se acontecer aquilo, descarta esse intervalo. Deu para entender? Você vai fazer isso, acho que o Maple deve fazer isso. Vocês já estudaram programação? Já? Vai ter sempre um se lá na frente, em cima, né? Se isso, então aquilo, tá? Se acontecer essa outra, descarta esse intervalo. Então você vai fazendo isso. De tal forma que esse intervalo ele vai refinando cada vez mais, vai ficando bem pequeno, ok? Pode ser que você dê uma grande sorte de que quando você pegar o cara, esse cara seja raiz. Mas em geral isso não acontece, ok? Em geral tu só vai ter um intervalo bem pequeno que tem a raiz lá dentro, tá? Então, esse é o método da bisseção, tá? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Veja lá. Segunda questão. X à quinta mais x mais 1. Tem raiz nesse intervalo entre menos 1 e 0? O que vocês acham? Deixa eu pegar a função aqui, ó. F de x igual a x à quinta mais x mais 1. Eu quero saber se tem raiz entre menos 1 e 0. Como é que a gente faz? Oi? Substitui. Calcula quanto é f de menos 1, calcula quanto é f de 0. F de menos 1 é menos 1 à quinta mais menos 1 mais 1. Esses caras aqui se cancelam e isso aqui dá menos 1.
f de 0. Dá 0, 0, vai sobrar 1. Isso aqui é uma função contínua? Sim ou não? Sim, que é um polinômio, tá? Todo polinômio é função contínua, tá? Então, pronto. Então, você tem que f de menos 1 é um valor negativo e f de 0 é um valor positivo, tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um C nesse intervalo de menos 1 a 0, tal que f de C é 0. Quem é esse cara? Não sei. Só estou provando para você que ele existe. Tá bom? Quer chegar perto desse cara? Usa o método da biseção. Tá bom? Muito bem. Faça o teorema do valor intermediário? Sim ou não? Está na tua prova também, selado. Não tem como não estar. Tá? Então, teorema do valor intermediário e teorema do confronto são dois resultados que tem que estar na tua prova. Próxima. Prove que essa equação admite 3 raízes distintas. Essa equação é x ao cubo menos 4x mais 2 igual a 0. Provar que tem 3 raízes distintas. Como que você faz? Pegar 3 intervalos? Quais são os intervalos? Tá, mas qual é o intervalo? Qual é seu nome? Paulo. O Paulo está falando assim, é só você pegar 3 intervalos que os sinais da função vai mudando aí e acabou. É a mesma coisa que eu disser para você, é só você achar em 3 raízes aí e acabou o problema. Diga. A quantidade de raízes depende do expoente do polinômio? Não. Quer ver? Função quadrática. Qual é o grau do polinômio? 2. Quantas raízes tem uma função quadrática? Pode ter 2, pode ter 1 e pode não ter nenhuma. Entendeu? O grau do polinômio só te diz o quanto, o máximo que pode ter. Então, ela pode ter, no máximo, 2 raízes. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é que esse polinômio tem 3 raízes. Mas ele quer que você prove. Vamos lá. Como fazer? Não me diz que vocês estão tentando achar as raízes. Estão, né? Selado que estão tentando. Oi? Vai, quem então? Vai, com 0. Vamos pegar o 0. Se o x for 0, aqui dá 0, aqui dá 0, vai dar 2. Então, a resposta deu 2. O que mais? Com 1. Substitui 1 aqui, substitui 1 aqui. Aqui vai dar menos 4. Com 1 dá menos 3. Com mais 2 deu menos 1. Então, significa que entre 0 e 1 tem uma raiz. Tá? O que mais? Achamos uma. Menos 1? Vou colocar bem aqui, então. Menos 1. Substitui aqui, dá menos 1. Substitui aqui, dá 4 positivo. Com esse dá 3 positivo, com esse deu 5. Então, entre menos 1 e 0 não ajudou. 2. Vamos testar o 2. Substitui o 2, vai dar 8. O 2 aqui, também deu 8. 0, né? Vai dar 2 positivo. Opa! Tem uma raiz entre 0 e 1 e tem uma raiz entre 1 e 2. Falta só uma. Cadê essa uma? Menos 3? Vamos pegar o menos 3.
Substituir aqui vai dar menos 27, né? Substituindo aqui vai dar 12. Com menos 27 dá 15 negativo. 15 negativo com 2 dá menos 13. Acho que achamos, né? Vamos colocar aqui? Então, olha, o menos 3, o sinal deu negativo. O 0, o sinal deu positivo. O 1, o sinal deu negativo. O 2, o sinal deu positivo. Olha lá. Se é negativo depois fica positivo, função contínua tem que ter uma raiz. Então tem uma raiz aqui. Se é positivo depois negativo, função contínua tem que ter raiz. Tem uma raiz aqui. Se é negativo depois positivo, como é função contínua, tem outra raiz aqui. Ok? Então acabou o problema. Tá bom? Se você falar assim, ó, de menos 3 a 1, os extremos têm o mesmo sinal. Então não posso usar o teorema. Ah, sim, de menos 3 a menos 1 pode. Isso, não tem problema. Tá? Mas vamos escrever direito agora isso aqui. Então, ó, escrevendo direito agora, para ganhar toda a pontuação. O que é que você faz? Defina f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 2, que é contínua. Contínua. Tá? Note que foi menos 3 e 0, né? F, vou colocar assim, f de menos 3, negativo. Menor que 0, que é menor que f de 0. F de 0 é positivo, então tem f de 1 ali. F de 1 menor que 0, que é menor que f de 0. E f de 1 e 2. F de 1 menor que 0, que é menor que f de 2. Logo, existem, vou colocar assim, C1 está entre menos 3 e 0. C2, que está entre 0 e 1. E C3, que está entre 1 e 2. C1, C2 e C3. Tais que f de CI é igual a 0. Para todo i variando de 1, 2 ou 3. Ó, f de C1 é 0, f de C2 é 0, f de C3 é 0. Tá bom? E ainda mais, você quer provar que essas raízes são distintas, só que eles estão em intervalos distintos. Se estão em intervalos distintos, eles são distintos. Tudo bem? Então, está terminado o nosso problema. Tudo bem? Diga. Pode vir. Bom dia. Bom dia, eu sou Ana Paula, de Engenharia Biomédica, e eu tenho só uma pergunta. Eu queria saber se tem uma forma de eu conseguir chegar naquela conclusão ali da definição sem precisar fazer esse teste que os meus colegas estão falando. Porque Tem que fazer o teste. É porque eu entendo que para cada equação, para cada função, vai dar um resultado diferente. Mas eu queria saber se tem uma forma universal
de eu conseguir chegar naquela conclusão ali sem precisar dar esses valores que os meus colegas estavam dando sem fazer o teste. A forma universal é fazendo o teste. Não tem jeito. Porque tu tens que fazer a conta mesmo para descobrir qual é o valor daquela função. Ah, tá. Entendeu? Tá. Outra, acredito eu que pode acontecer em algum momento de você ter uma função em que você não consiga calcular os valores dessa função. Tá? Mas você pode comparar com uma outra que tu consegues. Aí vai ser uma ideia boa também. Então eu sempre vou precisar fazer esse teste, não existe Sempre tem que fazer um teste. Ou com a própria função ou com uma auxiliar. Geralmente é a própria função. Tá bom. Muito obrigada. Então você tem que ir atrás desse intervalo onde troca de sinal. Tá bom? Ficou claro? Diga. É arbitrário mesmo. A ideia é arbitrária. Qual é o seu nome? Jean. O Jean está perguntando assim, não é bem arbitrário ficar escolhendo quem são os caras? Sim. Porque você poderia ser mais detalhista e pensar assim, por que calcular no menos 3? Por que não no menos 2,93? Você poderia ter feito isso, entendeu? Com uma calculadora você vai lá e faz as contas, tá? Então é arbitrário mesmo. Você não precisa achar um intervalo pequenininho que tenha, porque o intuito não é esse. Então você pode pegar quão grande você quiser, tá? A ideia é você só conseguir sinais contrários. Conseguiu sinais contrários, é contínuo, matou a parada, tá? Mais alguma pergunta? Não? Tá. Vamos lá. Próxima. Olha quão arbitrário é olhando para o próximo problema. O próximo problema diz o seguinte: prove que todo polinômio de grau ímpar admite pelo menos uma raiz real. Aí você vai ver que é totalmente arbitrário mesmo, tá? Eu estou falando para você que todo polinômio de grau ímpar tem raiz real. Todo. Sem exceção. Diferente dos polinômios de grau par, que a gente comentou agora há pouco sobre as funções de grau 2. Tem função polinomial de grau 2 que não tem raiz, tá? Mas se ela tiver grau 3, 5, 7, 9, 11, sempre tem raiz. Na pior das hipóteses, uma. Por número complexo, mas para polinômio de grau ímpar? Mas qual é o resultado que você quer usar? Você tem que provar que existe. Não, você tem que provar que existe. E no caso aqui, a gente não pode abordar números complexos. Tá? E aí? A gente vai fazer o seguinte, então. Seja f de x igual... Não é um polinômio de grau qualquer? Desde que seja ímpar. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. A, n, x, n. Mais a, n menos 1, x, n menos 1. Mais... Deixa eu ajeitar bem aqui. Vou colocar esse aqui 1. Vou colocar esse aqui 2, que vai ficar mais fácil de enxergar. Tá. Aí vai ficar a n menos 1 x mais a colocar esse 0 e esse 1. Aí fica ótimo. Olha, o que é que eu quero fazer aqui? Ó? A0xn, se eu pegar o 0 e somar com n, vai dar n. Se eu pegar 1 e somar com n menos 1, vai dar n. Tá? Então, se eu pegar n menos 1 com 1, vai dar n. Então, vou colocar aqui a n. Tá bom? Isso aqui é um polinômio de grau n.
Tá? Onde eu quero que esse n seja ímpar. Tá bom? Polinômio de grau n. Eu quero provar que esse polinômio tem raiz. O colega acabou de dizer, poxa, mas não parece muito arbitrário pegar o -3, o 0, o 1, o 2? E agora? Essa função é contínua? Sim ou não? Sim, porque é um polinômio, certo? Então, a missão sua agora é descobrir um cara que você coloque aqui, que vai fazer com que isso seja positivo, um cara que você coloque aqui, que vai fazer com que isso seja negativo. Se um é positivo, o outro é negativo, então tem raiz. Quem é esse cara? Quem é esse cara? 0 vai dar positivo? Porque isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 e sobra esse. Mas esse aqui é positivo? É um número real. Eu não te disse se ele é positivo ou negativo. Já pensou se ele fosse 0? Porque você concorda que pode ser qualquer número aqui? Quem não pode ser qualquer número é esse. Esse não pode ser 0. Porque se esse for 0, o polinômio não vai ser de grau n. Seria grau n menos 1, entendeu? Ok? Então, esse pode ser 0. Então, pegar o 0 não é uma boa ideia. Outra ideia. Não venha também querer pegar o 1. Por quê? Se você pegar o 1, aqui vai ficar só a 0, aqui vai ficar só a 1, a 2, a 3, até o AN menos 1, até o AN. Depois tu vai ter que somar tudo isso. Como é que você vai somar coisas que você nem sabe quem são? Você só sabe que são números reais. Certo? E agora? Não tente pegar o menos 1 porque vai dar na mesma. Quem que eu vou pegar agora? Diga. A quanto? Maravilha. Fechou a prova? Chegou bem perto? Muito bem, ideia excelente. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Rafael. Rafael disse o seguinte: que tal a gente estender o x para mais infinito? Se a gente estender o x para mais infinito, o que você acha que eu vou fazer depois? Estender o x para menos infinito. Entendeu? Então, se eu mandar ele para bem longe, eu vejo o que acontece com o sinal lá longe. E se eu mandar ele para bem longe para cá, eu vejo o que acontece com o sinal lá bem longe para cá. Entendeu? Aí eu vou saber, se eles mudarem de sinal, opa, eu tenho raiz aí. Poxa, mas é um intervalo imenso. Não importa, estou provando que tem raiz. Entendeu? Esse é o intuito, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Limite de x indo para mais infinito da f de x. Olha como vai ficar. Vai ficar limite de x indo para mais infinito de AN, ou A0, xn mais A1, xn menos 1, mais AN menos 1, x mais AN. Tá? Ótimo. Perfeito. Todo mundo sabe calcular limite, né? Como é que a gente resolve esse limite? Oi? Bora, todo mundo sabe resolver limite. Faz o quê? Limite da soma dos limites, é isso? Vamos fazer o seguinte? Pega o xn, coloca em evidência. Ok?
Vai ficar assim, ó, limite. Vai ficar assim, ó, xn. Aqui vai ficar só o A0. Mas aqui vai ficar A1 sobre x, certo? Tá? Mas aqui vai ficar AN menos 1 sobre x elevado a n menos 1. Mas aqui vai ficar AN sobre x elevado a n. Tá bom? Se você distribuir aqui esse vezes esse, dá esse. Esse vezes esse, cancela um x com x, vai ficar x n menos 1. E assim vai indo, tá? Pensa comigo agora. Se o x vai para mais infinito, para onde que vai essa parte aqui? Para zero. E esse cara? Para zero. E esse? Para zero. Qual é o único cara que não vai para zero? Esse aqui. Ok? Tudo bem? Então, esse aqui vai para onde? Vai para mais infinito. Se esse cara for positivo, isso aqui vai para mais infinito. Ficou claro? Ficou claro? Então, isso aqui vai para mais infinito se o A0 for positivo. Tá? E se eu fizesse menos infinito bem aqui? A resposta seria menos infinito se esse cara for positivo. Deu para entender? O certo é que um está dando, se eu for para mais infinito, está dando positivo, e se eu for para menos infinito, está dando negativo. A função polinomial é uma função contínua, então tem que ter raiz. Ficou claro? Está provado o resultado. Ok? Bom, bonitinho, né? Sei que vocês odiaram, mas fazer o quê? Questão 5. Prove que essa equação admite ao menos uma raiz real. Prova para mim que essa equação aí tem raiz real. Pelo menos uma. Deixa eu anotar aqui. X ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. Isso aqui é igual a zero. Olha aqui para o quadro e tenta descobrir o que fazer. Como é que a gente prova que tem raiz real? Oi? Pode dizer. Tu quer subtrair, quer juntar as coisas, ficar numa fração só? Mas acho que vai ser um trabalho a mais. Quem é que está falando? Ah, tá. Repete. Fala. Mas vai ser o mesmo trabalho que a Sofia estava falando. Então, define uma função. Então, seja f de x igual x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. E agora? Substitui valores. Que valores? Testar o zero. Essa função está definida para todos os números reais? Sim ou não? Sim.
Está definida para todo número real, né? Então, se eu achar um cara que dá positivo e um cara que está negativo, acabou a parada, certo? Pediram para fazer com 0. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, vai ficar 1 aqui, vai dar menos 1. Então, f de 0 está dando menos 1. Qual o próximo? 2. F de 2. 2 ao cubo dá 8. Fica 8 menos 1 sobre 1 mais 8, 16, né? Vai dar valor positivo, certo? Por que tu gosta de fazer tanta conta? Por que tu não testou 1? Testa 1, rapaz. Ó, 1 ao cubo, 1. Menos 1 à quarta, 1. Tá vendo? 1 mais 1, 2. Vai ficar 1 menos a metade do 1, que dá a metade do 1, que é positivo. Ó, pronto. Um cara negativo, um cara positivo. Beleza? A função não é contínua? Se é contínua, tem raiz. Acabou o problema. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês já estão safos. Ah, essa aqui é belíssima. Essa questão caiu na minha prova do mestrado, aqui na matemática. Quando eu fazia mestrado em matemática aqui na UFPA, em 2013, já faz tempo, né? Então caiu essa prova ou na minha lista de exercício ou na prova do mestrado, não lembro agora. Mas quando eu vi essa questão no Guidorize, eu disse, olha, então lá vem ela. Então, F de 0 a 1, indo para R. E eu digo para você que a F está sempre entre 0 e 1. E eu quero que você prove para mim que existe um C nesse intervalo de 0 a 1, tal que a imagem do C é o próprio C. Sabe o que é isso? Ponto fixo. Tá bom? Você vai ouvir falar disso, teorema do ponto fixo. Você vai querer descobrir essas coisas em alguns problemas na sua vida. Tá? Onde é que eu sou o meu problema? Vai acontecer... Não, mas é sério, nos problemas muitos problemas de engenharia, o teorema do ponto fixo é o que resolve. Tá bom? Então é isso que tu queres aí. Então, vamos pensar. Uma função que é contínua, tá? Definido em intervalo fechado, a imagem vai nos números reais. Eu estou dizendo para você que essa imagem está entre 0 e 1. Eu quero que você prove para mim que existe um cara aqui dentro que a imagem dele é ele mesmo. Tá? Vamos pensar o seguinte. Quem é a função f? Você sabe quem é ela? Você sabe quem é a função f? Não, você não sabe quem é a função f. Então ela pode ser qualquer coisa, concorda? Tá? Então vamos supor, na melhor das hipóteses, que ela é uma função constante. Tá? Não suponha que f é constante. Suponha que f é constante. Certo? Eu vou colocar aqui o plano cartesiano. Está aqui 1. Está aqui 1. Tá? Eu sei que a imagem está entre 0 e 1. Se eu estou dizendo que ela é constante, o gráfico dela é uma coisa por aqui. Tudo bem? Tá? Agora eu vou passar essa linha bem aqui, ó. Essa aqui não é a linha da função identidade? Sim ou não? Então, olha lá. Existe um cara aqui que a imagem é ele mesmo. Deu para entender? Então, se ela for constante, está resolvido o problema. Existe um cara que dá C. Tá?
se ela for constante. Aí você diz assim, mas quem disse que ela é constante? Tá, então suponha que ela não seja constante agora. O caso de constante já resolvemos. Então suponha que f não é constante. Tá bom? Suponha que a f não é constante. Tá? Vamos lá. Quanto é a imagem do zero da f? Quanto é que é? Você concorda que eu não sei? Porque eu não sei quem é a f. Tá? Então, poderia ser zero a imagem? Poderia, né? Mas se for zero, vai dar f de zero igual a zero. Então, acabou o problema. Tá? Se a imagem do 1 também for 1, também acabou o problema. Porque f de 1 seria 1. Então, não tem o que demonstrar. Tá? Então, suponha que f não é constante e f de 0 é diferente de 0 e f de 1 é diferente de 1. Porque se for 0 ou se for 1, não tem o que ser feito. Tá? Já está resolvido o problema. Tá? Mas a imagem não está entre 0 e 1? Se eu estou dizendo para você que a imagem não é 0, então quanto é a imagem do 0? Ela não é 0. Então, quanto que tem que ser? Maior que 0. Tá? Se eu estou dizendo que a imagem não é 1, quanto que tem que ser? Menor que 1. Ficou claro isso? Tá? Então, aqui, a conclusão que eu tenho, que a imagem do 0 tem que ser maior do que 0. Aqui, a conclusão que eu tenho, que a imagem do 1 tem que ser menor que 1. Beleza? Então, eu vou definir agora uma função mágica. Tá? Defina g, que está indo de 0 a 1 em R, da seguinte forma. A g ela vai ser o seguinte, ela vai ser a f menos x. Essa é a função g. Tá? Vamos calcular quanto é g de 0. G de 0. G de 0 é f de 0 menos 0. Que vai dar só f de 0. Só que f de 0 é um valor positivo. Vamos calcular agora g de 1. G de 1 é f de 1 menos 1. Só que f de 1 é um valor que é menor do que 1. Então, esse cara é menor do que 1. Um cara que é menor do que 1 menos 1 vai dar o quê? Negativo. Então, isso aqui é menor que 0. Tudo bem? A função g é contínua? É ou não é? É, porque a f é contínua. E a x também é contínua. A diferença de contínuas é contínua. Tá? Então, temos que g é contínua. E o que é que eu tenho? G de 1 é menor do que 0, que é menor do que g de 0. O que é que diz o teorema do anulamento? Que existe uma raiz aqui entre 0 e 1, não é isso? Então, portanto, existe um C entre 0 e 1, tal que G de C é 0. Beleza? Mas quem é G de C? Quem é G? Não é f de x menos x? Então vai ficar f de C menos C. Pega o C e passa para lá. E acabou o problema.
Lindo, né? Não é lindo? É lindo demais. Lindo demais. O que foi que nós provamos? Nós provamos que se você tem uma função contínua, definida em intervalo fechado, se a imagem tiver essa condição, então ela tem um ponto fixo. Tá? Tá provado. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar a diversão. Agora, qual das 4 primeiras você quer fazer? Qual das 4 primeiras você quer fazer? 1, 2, 3 ou 4? 4. Qual o curso que vai fazer? Civil. Quem é de civil que vai se defender aí? Vai? Pessoal de civil. Fazer a questão 4. Se acertar, quem sabe ganha ponto extra. Cadê o pessoal de civil? Ninguém. O pessoal de civil não precisa de ponto extra, é isso? O interessante é que quando chega no final do curso, o cara fica com a média de 4,9. Aí ele manda e-mail para mim. Prezado, lindíssimo, queridíssimo senhor professor Raimundo. Eu fiquei com 4,9. Qual é a possibilidade de eu ficar com... de arredondar 4,9 para 5? Aí eu respondo, não há essa possibilidade. Mas vou pensar no seu caso. Eu vou ver as aulas e vou ver se você aparece em algum momento no microfone. Aí tem aqueles outros e-mails que o cara fica com a média 3,2. Prezado professor, tenha dó de mim. Aí eu digo, eu tenho dó. Só que não há o que fazer. Vamos lá. Questão 4. Galera de civil, quem quer fazer? Não? Vou oferecer ponto para outro curso, então. Qual outro curso? Diz pra gente. Diz um curso. Sim? Telecom. Pessoal de telecomunicação, vamos lá. Quem quer essa pontuação extra? Não? Questão 4 é a mais fácil. Eu vou dizer quanto é a pontuação. 1 ponto extra. Cadê a galera de telecom? Não? Outro curso? É. Não, para quem fizer, né? Outro curso? Naval. Cadê a galera de naval? O pessoal de engenharia mecânica deve estar dizendo, chama mecânica aí que eu faço. Quem quer fazer? Vai, qualquer pessoa. Quem quer fazer? Quer ir? Coloca lá o slide, por favor. A questão é essa aqui, é seno de x igual a x² menos x. Que eu quero que você prove para mim que isso tem solução entre 1 e 2. É a questão mais fácil da vida de vocês. É o ponto mais fácil esse. Quer ver como eu vou apontar alguém que sabe fazer? Ana. Você sabe, Ana. Você não precisa nem vir no microfone, você vai me falar daí. E quando você acertar, você ganha seu ponto. Diga, Ana. Como você faria? Ia fazer o quê? Repete. Você colocaria 1 aqui no lugar do x? Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 2.
Pois é, continua agora. Faltou tu fazer uma coisa antes de fazer isso. O quê? Definir a função. Queres definir a função? Qual é a função? A f de x vai ser quem? X quadrado menos x não. Só são 4 operações, né? Alguém quer ajudar na definição da função? Menos seno x. Quer continuar daqui? Faz o que você fez. Vai. F de 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 1 menos o seno de 1. Isso aqui dá 0, vai sobrar só menos seno de 1. Segundo caso, f de 2. 2 ao quadrado menos 2 menos o seno de 2. Isso aqui dá 4, menos 2 dá 2. 2 menos seno 2. Isso aqui é positivo ou negativo? Negativo. E esse cara? 2 menos seno 2. Não olha muito para ele, pensa só no seno. O seno vai até onde? Vai de menos 1 a 1. Então, 2 menos o seno dá quanto? Dá positivo ou negativo? Positivo. Então, tu tens um que o sinal é negativo e tu tens outro que o sinal é positivo. Então, tu tens aí que f de 1, vou reescrever para cá, f de 1 deu menos seno de 1, que é uma coisa negativa. O f de 2 deu 2 menos o seno de 2, que é uma coisa positiva. Então, o f de 1 é menor que 0, e isso é menor que o f de 2. Tá? Essa função é contínua? É contínua porque é polinômio e trigonométrica. A diferença de contínua é contínua. Tá? Então, f é uma função contínua. F é uma função contínua. Logo, qual é o resultado que me diz que vai ter resultado aí? Logo, o teorema do valor intermediário nos garante que existe um C entre 1 e 2, tal que f de C é 0. Tá bom? E isso é a solução do nosso problema. Tudo bem? Ficou claro? Não. Nota que eu não coloquei sinal nenhum aqui. Ok? Ok? Não coloquei sinal nenhum aqui também. Tá? Porque senão ia ficar seno de 2 igual a 2, mas o seno vai... Não, não é que o raciocínio está errado, é que faltava ela completar. Qual a relação tem entre o seno de 1 e o 0? Faltou ela me dizer isso, entendeu? Se ela me falasse assim, ó, nota que o seno de 1 é maior que 0 e o seno de 2 é menor que 2. Então está dando sinais contrários, então tem a raiz no meio, entendeu? Só faltou falar isso.
Que era redefinir a função, na verdade. Ah, seguindo a igualdade, tu quer substituir aqui? É assim que você resolve uma equação? Não se resolve a equação substituindo valores. Você resolve a equação descobrindo quem é o valor. Entendeu? Tipo, você tem uma equação do segundo grau. Quer descobrir quem é a solução. Você não fica testando 1, 2, 3, não. Você vai para a fórmula de Bhaskara, você vai para a soma de produto, entendeu? Ok? Ficou claro, pessoal? Tá? O que a Ana fez para a gente é que ela já pensou em usar os dois valores, tá? Eu propositalmente não coloquei o sinal aqui, porque se eu colocar o sinal, vou estar cometendo um erro grave, tá? Então, substitui o 1 que ela pediu para substituir, substitui o 2 que ela pediu para substituir. Só faltou dizer que existe diferença entre os dois. E que essa diferença vai dar esses sinais contrários que a gente escreveu lá. Aí sim eu posso usar o teorema do valor intermediário. Tudo bem? Tá? Muito bem. Próxima questão. Raiz cúbica de x igual 1 menos x. Eu quero isso no intervalo 0, 1. Diz pra gente. Tenho que definir como função. Qual função? No caso, ficaria, pelo menos no meu raciocínio, ficaria f de x igual a 1 menos igual x 1 menos x menos raiz cúbica de x. Menos raiz cúbica de x. Aí eu substituo os valores. Aí f fica, de 0. Isso. Aí fica 1 menos 0. 1 menos 0. Menos raiz cúbica de 0. Ótimo. Dá 1 menos 0. Que dá 0, 0, vai sobrar 1. Tá? Depois substituo pelo 1. Substitui o 1 agora. Aí vai dar 0. 1 menos 1 menos raiz cúbica de 1. Vai dar 0. Vai dar 0? Não vai dar menos 1. Vai dar? Menos 1. Esse cancela com esse. Então vai dar menos 1, certo? Muito bem. Um deu 1, o outro deu menos 1. E agora? Agora eu defino. Você tem aqui esse aqui. O sinal de 1 está dando menor que 0. E o sinal de 0 está dando maior que 0. O que você faz agora? Você já fez a parte mais difícil. Agora finaliza. Não sei se... Porque eu quero definir, mas não sei se está certo. Acho que não está certo. Não, não precisa definir mais nada. Você só precisa agora basicamente citar o resultado. O que é que tem que fazer? Pelo teorema do valor intermediário, olha, a função que você definiu é uma função contínua, tá? Aí você escreve, f é contínuo. Aí, pelo teorema do valor intermediário... A função é contínua? Não, já é contínua. Então, o teorema do valor intermediário diz que vai existir um cara entre 0 e 1, tá? Então, existe um C entre 0 e 1, tal que o f de C é 0. Tá bom? E acabou. Por quê? F de C ser 0, então vai ficar que essa equação tem uma raiz entre 0 e 1. Tá bom? Obrigado, Ana. Muito bem. E elevado a x igual a 3 menos 2x. Isso de 0 a 1. Vamos lá, João. Como é que a gente faz essa? A gente define a função primeiro, no caso. Vamos definir a função. Qual é a função? F de x igual a 3 menos 2x 3 menos 2x menos e elevado a x. menos e de x. Tá. E agora? E agora a gente faz a substituição. No
caso, Substitui quem? o zero. f de 0 é igual a 3 menos 2 vezes 0 menos e elevado a 0. Aqui dá 0, né? Zero, E elevado a 0 é 1. é 1. Vai ficar menos 1, que vai dar 2. 2. Muito bem. E o f de 1? Vai ficar como? 3 menos 3 menos 2 vezes 1 menos e elevado a 1. e elevado a 1. Tá? Vai ficar 3 menos 2 menos e. E aí? Subtrai o 3 com 2 vai dar 1 menos e. Então aqui vai ficar 1 menos o e. Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo. Negativo, negativo. Negativo, né? Que o e é 2,7 alguma coisa, tá? Então esse cara aqui é negativo. E o primeiro deu? Positivo. Positivo, tá? O que é que a gente faz agora? Você tem que f de 1 é menor que 0, que é menor que f de 0. E agora? Aí faz aquele texto ali. F é contínua. F é contínua. Pelo teorema da... E Esse teorema aí. pelo teorema do valor intermediário, existe um C nesse intervalo de 0 a 1, tal que f de C é 0. E acabou o problema. Obrigado. Muito bem. Vamos fazer a última? Acho que dá tempo ainda. Depois vocês veem um vídeo para tentar fazer a questão 2, a de baixo, tá? É um pouquinho interessante ela. Pensa como vocês fariam ela. Vamos fazer a primeira lá que faltou. X à quarta mais x menos 3. Quero saber se isso dá 0 entre 1 e 2. Como é que a gente tem que fazer mesmo? Define uma função f de x igual a x à quarta mais x menos 3. E agora? Substitui os extremos do intervalo. Substitui 1. F de 1. F de 1 vai ficar 1 à quarta mais 1 menos 3. 1 à quarta dá 1, com mais 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. E substitui o 2. 2 à quarta mais 2 menos 3 dá 4, 8, 16, com mais 2, 18, menos 3 dá 15, né? Então você tem que f de 1 é menor que 0, que é menor que f de 2. Pelo teorema do valor intermediário, existe um C entre 1 e 2 que resolve o problema. F de C 0. Tudo bem? Tá? Então esse teorema do valor intermediário. Perceberam que é fácil? Bem fácil, tá? Mas não esqueçam das hipóteses e de fazer os testes direitinho, tá? Tá bom? Então até a próxima aula, até quarta-feira. Bons estudos para vocês.